A origem da desigualdade social na humanidade está diretamente ligada à relação de poder, estabelecida desde o princípio dos tempos, conhecida como a lei do mais forte. Através da força e inteligência, o homem primitivo sempre teve seu lugar de destaque. Por meio de combate e meios de ação, estabelecia domínio e liderança sobre os demais, gerando assim as primeiras formas de desigualdade social conhecidas no mundo. Os aspectos mais simples para estabelecer a desigualdade entre os homens são os físicos e sociais. Ao longo dos séculos, com a evolução da humanidade, as relações de desigualdade social apresentam um grande aumento. Com a consolidação do capitalismo e a expansão da industrialização, os tipos de desigualdades sociais foram se tornando mais e mais complexos e crescentes. Uma das principais características do capitalismo é o acúmulo de capital. Sendo assim, quem detém o capital é quem tem as melhores condições de moradia, educação, saúde, etc. Enquanto isso, os trabalhadores que não detêm a renda nem o capital se tornam inferiores. Logo, se percebe a desigualdade social gerada pela diferenciação econômica entre as pessoas. A distribuição desigual da riqueza produzida é o resultado do fundamento da sociedade capitalista, que seria a exploração do trabalho assalariado. Além disso, quanto mais capital é acumulado, mais forte se torna esta lógica e a capacidade de acumulação. Quanto mais se acumula capital nas mãos de poucos, mais pessoas são forçadas a vender sua força de trabalho para estes fins, a fim de sobreviver. Sendo assim, surgem as classes, que na concepção de organização social de Karl Marx se baseiam nas relações de produção. Nesse sentido, em toda sociedade, seja pré-capitalista ou capitalista, haverá sempre uma classe dominante, que direta ou indiretamente controla ou influencia o controle do Estado, e uma classe dominada, que produz a estrutura social ordenada pela classe dominante, e assim submetida à exploração. Devido a essa divisão social, vários países enfrentam grandes problemas. Buscar entender a desigualdade social é trazer à tona algo que é extremamente triste e revoltante, mas que apesar disso, existe e nos dias atuais acaba tornando-se algo natural, como se fosse realmente normal. Mas como pode ser normal existir pessoas que vivem totalmente sem nada, totalmente subordinadas ao sistema? A sociedade globalizada, neoliberal, produz e reproduz uma sociedade cada vez mais desigual, pelo qual o estabelecimento das classes sociais é cada vez mais visível, onde Marx desenvolve o conceito de classes sociais com a função de denunciar a desigualdade existente, evidenciando a ilusão de uma sociedade igualitária. As características do antagonismo social são cada vez mais presentes e produzem consequências cada vez mais desumanas. Dentre tais consequências, vale ressaltar: a pobreza é a ausência de capital financeiro para gerir ou mudar o que é imposto, considerada a principal característica da desigualdade social. É importante ressaltar que a população pobre tende a absorver tal situação ao ponto de contentar-se com o mínimo. A violência configura-se como um ato de comportamento de um indivíduo que causa algum dano, seja ele físico, psicológico ou patrimonial, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. A violência surge, assim como a pobreza, como uma consequência da desigualdade social vigente. A educação, com o estabelecimento neoliberal, tornou-se um serviço onde atualmente é normal remeter a uma educação de qualidade àqueles que possuem condições financeiras para financiar tal fim. A educação, quando afetada pela desigualdade social, tende a confirmar uma relação de distinção entre ricos e pobres, onde a escola pública sofre uma repercussão nada agradável para os que necessitam de tal serviço, com uma metodologia e estrutura física defasada e um déficit de ensino, possibilitando uma perspectiva de desenvolvimento daqueles alunos bem inferior em relação aos que frequentam o ensino privado. O desemprego é basicamente a ausência de emprego. Isso acontece devido a uma educação precária que muitos tiveram durante a sua vida estudantil e que, devido a uma não qualificação, muitos acabam ocupando lugares de submissão. Vale ressaltar que o desemprego acontece e representa-se como outra consequência da desigualdade social, pois a classe social que detém uma renda elevada, consequentemente obterá uma melhor capacitação profissional e um sistema de educação bem mais elevado em relação à classe proletariada.